Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí à segunda aula do curso de conversão de energia. O tema dessa aula é a introdução aos circuitos magnéticos. Então, antes de começarmos a falar sobre circuitos magnéticos, é importante levantarmos algumas características do campo magnético. O campo magnético, como conversão na primeira aula, constitui aí o mecanismo fundamental, né, pelo qual a energia é convertida de uma forma para outra, certo? Então, vemos isso, por exemplo, né, na utilização de motores, como conversando na primeira aula, que são equipamentos que convertem energia elétrica em energia mecânica. Temos essa aplicação também para geradores, né, que são os equipamentos que convertem energia mecânica para energia elétrica, e também pelos transformadores, né? Vimos, né, transformador converte energia elétrica em energia elétrica também, mas manipulando aí as grandezas que estão relacionadas com a energia elétrica, com tensão e corrente elétrica, tentando preservar a potência, né, que entra pelo primário para o secundário. Certo? Eu trouxe esses 4 pontos, né, que são os princípios básicos aí, que descrevem como os campos magnéticos são usados nesses dispositivos, né? Então, primeiro ponto, né, um fio condutor de corrente produz um campo magnético em sua vizinhança. Então, veja, né, vamos tentar dar atenção aos domínios. Então, um fio que conduz corrente elétrica produz campo magnético em sua vizinhança. Então, temos a produção de campo magnético pelo tráfego de uma corrente elétrica por um fio, certo? Item 2, né? Um campo magnético variável no tempo induzirá uma tensão em uma bobina se esse campo magnético passar por essa bobina, né? Então, observem que um campo magnético, ao variar no tempo, vai produzir uma tensão, certo? Então, veja que um fenômeno do domínio magnético está produzindo um outro fenômeno do domínio elétrico. Essas relações, né, são muito bem explicadas pelas leis de Maxwell, tá? Lá da física 3. Bom, esse comportamento aí é o fundamento da ação de um transformador, né? Então, um campo magnético que varia no tempo produz a tensão em uma bobina, claro, né, que se esse campo magnético estiver passando pela bobina. Item 3, né, um fio condutor de corrente, na presença de um campo magnético, tem uma força induzida nele. Opa! Então, imagina que um fio, quando conduz uma corrente elétrica, sendo que este cabo esteja com a presença de um campo magnético em volta dele, uma força será induzida. Então veja que agora já apareceu um outro fenômeno relacionado à mecânica, né, que é uma força induzida no próprio condutor, né? Então isso é muito importante, é o que descreve aí o fundamento da ação de um motor, né? Então vamos ver um pouco mais para frente que na constituição dos motores é necessário que para que seja produzida uma força, né, nos rotores, haverá aí a condução de corrente nos cabos sob a presença de um campo magnético, no caso de um motor, um campo magnético girante. Item 4, né? Um fio movendo-se na presença de um campo magnético tem uma tensão induzida sobre ele. Agora observe, né? A gente está descrevendo aqui um cabo que está se movendo, ou seja, uma ação mecânica foi feita nele, mas esse cabo está passando, né, está sob a presença de um campo magnético. Esta ação, né, vai provocar uma tensão induzida nesse cabo. Então, vemos aí, né, uma ação mecânica sobre um fio condutor, né, quando presente dentro de um campo magnético, irá produzir uma tensão elétrica sobre ele. Então, veja como todas essas grandezas de domínios distintos se relacionam, e em todas elas o campo magnético é presente, tá, gente? Então, para começar, já que a gente já fez essa pequena revisão desses conceitos, né, eu trouxe aqui essa figura 1.4, onde conseguimos comparar, ou melhor, né, conseguimos fazer uma alusão de um circuito magnético olhando para um circuito elétrico, tá? Então, um circuito elétrico simples, né,
composto por uma fonte de tensão conectado, né, com uma resistência. Essa conexão, quando o circuito é fechado, uma corrente elétrica é produzida e passa pelo resistor, né? Então, essa fonte está transferindo potência, né, para o resistor que está consumindo, né, nesse caso aí. Bom, esses dispositivos são relacionados aí pela lei de Ohm, né? E aí o módulo da corrente elétrica basicamente vai depender, né, da amplitude da tensão e dos parâmetros do material no qual o resistor foi confeccionado, né? Então essa resistência desse dispositivo ela é uma função do material, né? Do tipo do material, do tamanho do resistor, né? Então a segunda lei de Ohm inclusive cita isso, né, sobre a resistividade do material. Bom, por que eu estou falando isso? Porque em um circuito magnético nós poderemos fazer essa alusão também. Porém, no circuito magnético, né, o dispositivo aqui que representava a fonte de tensão lá no circuito elétrico, vamos chamá-lo aqui de força magnetomotriz, certo? Essa força magnetomotriz, ao ser conectada, né, por exemplo, nesse circuito simples aqui em série, com um material magnético, certo? Esse material magnético terá aqui propriedades que impedirá, né, ou melhor, né, que irá oferecer oposição à passagem, no caso de um circuito magnético, da passagem do fluxo magnético por ele, certo? Enquanto a resistência elétrica se opõe à passagem da corrente elétrica, a relutância magnética vai se opor à passagem do fluxo magnético em um circuito magnético, tá? Então, a relutância, assim como a resistência, terá a sua amplitude ponderada pelos seus fatores geométricos do circuito magnético, tá? Então, ou melhor, né, pelos fatores geométricos do material magnético. Então, assim como a resistência, os fatores geométricos do material irão influenciar aqui na expressão que calcula a relutância magnética, certo? Então, uma expressão que relaciona o fluxo, a força magnetomotriz e a relutância é essa daqui, né? O fluxo é igual aí a força magnetomotriz dividido pela relutância magnética. Esse circuito magnético aqui é análogo a um núcleo de um transformador, certo? Vamos ver isso com mais detalhes nas aulas sobre transformadores. Bom, o último detalhe é que a força magnetomotriz pode ser calculada aí pelo número de espiras vezes a corrente elétrica que passa por essas espiras, tá? Então vamos ver a seguir como encontrar as equações que relacionam força magnetomotriz, fluxo magnético e relutância magnética, tá? Bom, pessoal, então vamos tentar encontrar, né, as expressões que relacionam aí a força magnetomotriz e o fluxo magnético, tá? Bom, podemos começar pela lei fundamental que rege a produção do campo magnético, que é a lei de Ampère, certo? Então, a lei de Ampère, né, ela é dada aí pela integral, né, de H, onde H é a intensidade de campo magnético, né, produzida aí por uma corrente líquida, vezes dl, né? Então, a integral de H dl vai ser igual aí à corrente líquida que passa pelo fio condutor, certo? Bom, a unidade de H é ampere espira por metro, certo? Bom, se a gente considerar esse material aqui um material ferromagnético, né, com esse núcleo, se esse núcleo for composto aí de um material ferromagnético, então, essencialmente, todo esse fluxo magnético produzido pela corrente, quando passa por essa bobina, permanecerá dentro do núcleo, tá? De modo aí que essa lei de Ampère, de modo que na lei de Ampère o caminho de integração é dado pelo comprimento do caminho médio, Ln, né? Vamos chamar aqui de Ln, certo? Então a corrente líquida que passa do caminho de integração vai ser Ni, né? Porque essa bobina cruza aí o caminho de integração N vezes, né? Então a gente consegue reduzir essa equação para H vezes Ln,
certo? Igual a N vezes I, onde H é a magnitude ou módulo, né, do vetor H, certo? Do vetor H dl, certo? São grandezas aí vetoriais, tá? Então, isolando aqui nosso H, né, o módulo, vai ficar N vezes I dividido por Ln, com unidade ampere espira por metro, tá? Bom, a força magnetomotriz, nós vimos ali na representação do circuito, né, que a força magnetomotriz, Fmm, é igual a Ni, né? Então, essa expressão aqui fica, né, H igual a Fmm dividido por Ln, né? Esse aí é nosso módulo da intensidade de campo magnético. Ok? Bom, a densidade de fluxo magnético, tá? A densidade de fluxo magnético, ela se relaciona, né? A densidade de fluxo magnético, vou colocar aqui, tá? A densidade de fluxo B, ela se relaciona com a intensidade de campo magnético através dessa expressão, certo? B igual a μH, onde μ é a permeabilidade magnética do material, certo? Essa permeabilidade ela representa a facilidade relativa, né, de estabelecer um campo magnético em um dado material, certo? A unidade de μ, né, a unidade de μ é ampere por metro, ou, me perdoe, é H por metro, tá? A permeabilidade no vácuo, a permeabilidade magnética no vácuo é dada por 4π vezes 10 a menos 7, né? A constante H por metro. E a permeabilidade de qualquer outro material, quando comparada com a permeabilidade do vácuo, é denominada permeabilidade relativa, certo? Então, μr vai ser igual aí a μ sobre μ0, ok? Assim, conseguimos escrever uma expressão para a densidade de fluxo, onde aí a densidade de fluxo vai ser B igual a μ, né? Onde H a gente acabou de determinar aqui, né? Então vai ficar N vezes I dividido por Ln, nosso caminho médio. Então, com essas expressões, nós conseguimos calcular, agora, pelo menos escrever a expressão para calcular o fluxo, né? O fluxo magnético conseguimos calcular aí através da integral de área, né, do vetor densidade de fluxo magnético vezes aí o vetor densidade de área, tá? Nosso vetor dA, certo? Bom, esse dA, né, é a nossa unidade diferencial de área, tá? Então, se esse vetor de densidade de fluxo for perpendicular ao plano, né, da área, né, e se a densidade de fluxo for constante, né, através da área, né, não variar através da área, a gente consegue reduzir essa equação para, né, o fluxo magnético vai ser igual a B vezes a área total por onde o fluxo passa, certo? E assim, ó, pegando lá o resultado, né, da expressão para B, que vimos aqui em cima, né, calculamos B, né, como μ Ni dividido por Ln, conseguimos agora substituir aqui, né, para obter aí uma expressão para o fluxo. Então vai ficar μ vezes N vezes I vezes a área dividido por Ln.
Essa é a expressão aí para o nosso fluxo magnético, tá? Bom, em termos de unidades, né? Em termos de unidades, o fluxo, a densidade de fluxo magnético é medido em Tesla, certo? E o fluxo Tesla metro quadrado. Bom, pessoal, com as expressões que conseguimos anteriormente, agora nós vamos conseguir escrever aí a equação que descreve, né, a relutância magnética. Tá? Então, eu trouxe esse exemplo, né, de um material magnético envolvido aí por uma bobina de fio, onde se trafega uma corrente. Esse material ferromagnético, né, nesse material, quando a corrente for trafegar nessa bobina, né, quando essa corrente trafegar nessa bobina, um fluxo magnético será produzido, que está representado aqui pela linha de fluxo magnético, né, e que vai percorrer aí o material ferromagnético. Bom, esse material, percebam que ele tem aqui, né, uma fenda, né, que a gente vai chamar aqui de entreferro ou gap, certo? E esse gap aqui tem um tamanho G, tá bom? Então, o que a gente pode fazer aqui? Bora escrever as equações para a densidade de fluxo. Então, a densidade de fluxo, separado, tá, gente? Para o material, então vou chamar aqui de C, certo? Então, BC vai ser igual aí ao fluxo sobre a área, né? A área da seção reta. Vou chamar aqui de AC. E uma densidade de fluxo magnético para o gap, certo? Vai ser BG igual ao fluxo dividido por AG. Esse fluxo é igual, né, gente? Porque essa bobina produz um único fluxo magnético que passa tanto pelo material ferromagnético quanto pelo gap, tá? Então a densidade é que vai ser modificada porque a área do gap pode ser diferente, né, da área do núcleo, certo? Nesse caso aqui, inclusive, a área é igual, né? Mas vamos deixar as expressões aí para a gente calcular de forma isolada. Bom, vamos escrever aqui a expressão para a força magnetomotriz. Na força magnetomotriz, nós vimos que pode ser calculada por H vezes L, né, o caminho médio. Só que temos dois materiais distintos aqui, né? Então, vamos ter aí um HC vezes LC, mais o HG vezes o LG, né? Vamos substituir aqui em H, relacionando lá com a densidade, né? Então, H a gente sabe que é B sobre μ, né? Vezes LC mais BG sobre μ, só que esse μ agora é o μ0, né? Porque esse entreferro, o gap, foi considerado aqui o vácuo, né? O material dele. Aqui é BC, né? Para a gente não esquecer. Vezes LG, né? Que é o tamanho do gap. Tá? Bom, substituindo, né? Substituindo o fluxo na densidade de fluxo, então vamos ter aí fluxo dividido pela área vezes o μ, né? Vezes LC, aqui em cima, mais o fluxo vezes LG dividido por μ vezes AG, certo? Esse μ aqui é o μ0. Bora colocar em evidência, tá? Então vamos ter aqui FMM, colocar aí o fluxo em evidência, então vai ficar fluxo vezes LC dividido por AC vezes μ mais LG dividido por AG vezes μ0, certo? Bom, pessoal, vamos pensar um pouco aqui sobre essa expressão, certo?
Se voltarmos lá em cima do nosso circuito magnético inicial, certo? Bora voltar aqui em cima. Nós vimos, né, que o fluxo, conseguimos, né, escrever uma equação de fluxo relacionando, ou melhor, né, com a equação aqui para esse circuito magnético, relacionando o fluxo, a força magnetomotriz e a relutância, né? Então o fluxo vai ser igual a força magnetomotriz dividido pela relutância. O que temos lá embaixo é a força magnetomotriz igual ao fluxo multiplicando um parâmetro, né? Então, se a gente escrever aquela função lá embaixo, né? Se a gente escrever essa função lá embaixo, assim, se a gente passar, por exemplo, o fluxo dividindo pela força magnetomotriz, o que teremos aqui será esse parâmetro que acabamos de escrever, né, que se relaciona direto com as propriedades magnéticas do material e geométricas, né? LG AG vezes μ0. Né? Então, pessoal, se a gente olhar aquela equação lá em cima, esse parâmetro aqui é a própria relutância magnética desse circuito, né? Vimos, né, vou colocar aqui como um lembrete, vimos que o fluxo magnético é igual a Fmm dividido pela relutância, né? O que vimos lá em cima. Se a gente fizer essa operação, né, passar a relutância para cá e o fluxo para cá para o denominador, vamos ter aí a relutância igual a força magnetomotriz dividido pelo fluxo, que é exatamente o que encontramos. Então, pessoal, isso daqui, esses dois termos, são relacionados com a relutância 1, certo? Que é a relutância do material ferromagnético, e a relutância 2, que é a relutância do gap, né, do entreferro. Vejam que esse parâmetro da relutância é o parâmetro que relaciona as características geométricas, né, como tamanho e área, e a permeabilidade magnética do material. Tá bom? Então assim a gente consegue generalizar, né? Assim a gente consegue generalizar escrevendo, né, a equação para a relutância como L dividido pela área vezes a permeabilidade do material, certo? E a unidade de relutância é ampere espira por Weber. Ok, pessoal? Então, em resumo, nós escrevemos a expressão para a força magnetomotriz, né? Fmm igual a N vezes I. Escrevemos a função, a equação para o fluxo, né? Que pode ser B vezes A, né? Por exemplo, né? A mais comum utilizada, mas a gente escreveu também em função dos parâmetros da corrente elétrica, né? Que é μ NIA dividido por Ln, né? Ou μ N vezes I vezes A dividido por Ln. E por fim agora escrevemos a equação para a relutância magnética, né, que é L sobre A vezes μ. Bom, pessoal, então eu encerro aqui a nossa aula sobre introdução aos circuitos magnéticos, e aí na próxima aula nós iremos fazer alguns exercícios, né, de circuitos magnéticos em série e em paralelo, para encontrarmos aí também relutâncias equivalentes e vermos como é que elas se relacionam dentro desse domínio dos circuitos magnéticos, tá bom? Muito obrigado.